Boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, que Deus possa fortalecer o seu coração, Ele está no meio de nós, né? A palavra do Senhor diz que Deus está no meio de nós não seremos abalados, nós confiaremos no nosso Senhor, Ele fortalecerá o nosso coração, nós seremos estruturados nele, né? Nós seremos sim aqueles que vão ser como os edificadores, aquele que vai estar plantado junto ao ribeiro, aquele que ao cheiro das águas se renovará, e nós seremos renovados pelo poder que há em Deus. Ele é poderoso, louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com você mais um dia uma palavra que o Senhor falou ao meu coração, e eu creio que o Senhor também vai falar o seu, vai fortalecer o seu coração, vai fortalecer os braços cansados, os joelhos desconjuntados, aquele que não tem força, mas através da força e do poder de Deus, você ainda será um testemunho para aqueles que estão à sua volta, que também vão se fortalecer olhando para você, vão se fortalecer, ver como que você consegue se manter de pé, continua firme, e muitas vezes tem uma palavra de vida, uma palavra de salvação, você abre a sua boca para poder gerar vida sobre a vida de outras pessoas. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vem dizendo que Davi confia no Senhor no dia da sua adversidade. Você confia no Senhor no dia da sua adversidade, no dia mau. Você tem louvado a Deus não só pelas coisas boas que o Senhor tem feito em sua vida, mas louvado a Deus, agradecido a Deus por tudo que você tem passado com Ele. Deus, o Senhor está no controle de tudo, né? Você tem, né, passado os dias com Deus, mesmo em meio à adversidade. Isso não tem sido motivo de você parar, de você voltar, de você retroceder, mas você prosseguir, porque a palavra do Senhor vem dizendo em Salmos 3, no seu versículo 1, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O Senhor é a glória, a força dele, aquilo que fazia ele, sabe, ficar de pé. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouvi-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Louvado seja Deus. Quem sustentou Davi? O Senhor. Quem sustentará você? O Senhor. Quem colocou Davi de pé foi Deus. Quem colocará você de pé é Deus que vai colocar você de pé. A palavra do Senhor vem dizendo assim que ele passou por um momento de adversidade com seu próprio filho, Absalão. Você imagine ele como um pai, ver a situação, a história dele diante de um homem de tanta guerra, de tanta batalha vencida em Deus, e ver tanta coisa acontecendo na sua casa. Seus próprios inimigos eram os da sua casa, aqueles que o queriam matar ou perseguir, aqueles que estavam próximo dele. Mas Davi, ele vem dizendo que assim, que o Senhor sustentou ele, ele dormiu. Aquilo ali não tirou, né, o sono dele, por quê? Porque ele viu que a paz dele estava no Senhor, a salvação dele estava no Senhor. Ele, em meio àquela adversidade com o filho, aquela confusão que estava à sua casa, Davi conseguiu dormir, Davi conseguiu descansar, Davi conseguiu esperar no Senhor. E você e eu, como é que estamos nessa situação? Né? A gente dormir, quantas pessoas não conseguem dormir, não conseguem ter paz na alma, não conseguem descansar, dorme à base de remédio, né? Precisa, né, de cuidado. Quantas pessoas passam por adversidade assim, mas creia que esse tempo vai passar, que se você toma algum remédio para poder dormir, creia que Deus, ele é poderoso para te curar, ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, sabe? Não se culpe nem se julgue por às vezes você não saber lidar com a situação, não saber lidar com as suas emoções, mas ora ao Senhor, porque Davi, ele orou ao Senhor, Davi, ele clamou ao Senhor, Davi, ele buscou o Senhor para que o Senhor o ajudasse a passar por aquela adversidade que ele estava passando na casa dele. Então, que é um exemplo que Deus deixa para mim e para você. Eu estou passando por algum problema dentro da minha casa, eu estou passando por algum problema, alguma adversidade no meu trabalho, eu estou passando por alguma adversidade, né, na escola do meu filho, eu não sei por onde está essa adversidade, o que você tem enfrentado e com quem é na sua vizinhança. Ora ao Senhor,
Entregue o seu caminho ao Senhor, confia que Ele irá fazer, confia que Ele vai te dar a palavra no momento certo, confia que Ele colocará as coisas no tempo certo, tudo, sabe, voltará ao lugar. Em Provérbios 3 vem dizendo assim também, olha que coisa maravilhosa, Provérbio 3:25, não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem vai sustentar a gente no dia da adversidade é Deus, só Deus mesmo para poder nos livrar. Quando o Salmo também vem dizendo, no Salmo 37:1, não se aborreça por causa dos malfeitores, não se aborreça por aqueles que fazem mal, sabe? Não se indigne por conta disso, confia e deleita no Senhor. O Salmo também vem dizendo, confia e descansa no Senhor, ora ao Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração, Deus? Que essa adversidade, ela venha produzir algum fruto, que eu possa sair diferente dessa adversidade que eu estou passando dentro do meu lar. Seja com seu filho, seja com seu esposo, seja com um amigo. Não sei com quem você está passando essa adversidade, mas isso sirva de experiência para que você venha praticar as obras de Deus, venha praticar aquilo que Deus tem te ensinado através da palavra dele. Que Deus é aquele que tira a gente do laço do passarinheiro, Deus é aquele que faz, né, nos captura, né, das mãos daqueles que querem fazer algo mal, porque até a palavra do Senhor diz que a gente deve orar pela vida deles, né? A gente deve orar por aqueles que nos maldizem, a gente deve orar por aqueles que nos caluniam. Se há alguma coisa no nosso coração, a gente perdoar, a gente entregar nas mãos do Senhor, né? Orar, porque muitas das vezes a pessoa está fazendo e nem sabe por que ela está fazendo aquilo, por que ela está agindo daquela forma, por que ela se levanta daquela forma com você. Às vezes ela mesma também não sabe lidar com as tribulações, com os sentimentos dela, né? Então, assim, você que busca a Deus, seja um homem e seja uma mulher que vai passar a experiência para outras pessoas. Deus vai te dar uma palavra nesse momento. Deus vai te dar direcionamento à medida que a gente orar, que a gente buscar. Deus, Ele colocará palavras nas nossas bocas, porque o Senhor diz que quando a gente chegar nesse momento, a gente não se preocupar com o que a gente vai falar. Você numa vida de busca, numa vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, Deus te dará equilíbrio para poder lidar com as aflições do tempo presente e com as adversidades que vêm sobre a vida de todos. O Senhor diz, todas as pessoas passam por momentos de aflição, mas sabe que o Senhor, Ele te sustentará, Ele sustentará o teu coração e você não vai temer. Assim como Deus sustentou Davi, ele não temeu milhares de pessoas que se puseram contra ele, né? E muitas das vezes não era uma nem duas, vinham vários, vinha um exército em cima contra Davi, né? E Davi diz que a arma dele não era, né, escudo, a arma dele era o Senhor. A arma dele não era, né, aquilo que o homem pega, que o homem produz. A arma dele era a arma espiritual. A luta dele não era contra carne e sangue. A luta dele era contra a potestade. Davi teve a oportunidade de matar Saul, Davi não matou. Né? Davi falou assim, né, aí de eu, o homem que toca no ungido do Senhor. Então, assim, Deus, ele nos dá estratégia, nos dá estrutura, nos dá direção, nos dá sabedoria para a gente lidar com as adversidades da vida, que são muitas, mas o único que tem o poder de nos estruturar e nos dar o direcionamento certo, mesmo às vezes a gente não, né, acertando, mas levanta desse lugar, que se você errou, se você pecou, né, levanta, peça perdão a Deus, se tiver que pedir perdão a alguém, peça perdão, levanta sua cabeça e prossiga, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Não vai ser as adversidades que vão nos parar, elas vão nos amadurecer em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, né? Deixe seu comentário e vamos orar um pelos outros, para que Deus venha nos sustentar em qualquer tempo que nós passarmos com Ele. A gente nunca venha se esquecer que o Senhor é Deus. Deus te abençoe.